nós buscamos a Deus porque Ele nos buscou. Eu estou fazendo essas coisas não é porque eu quero convencer Deus, mas é porque eu quero me deixar ser convencido por Deus. É impossível Deus se decepcionar comigo, porque só Deus sabe quanto eu sou pecador. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso F-Hop Podcast e hoje nós estamos gravando aqui na nossa Conferência Orai 2025 e nós temos um assunto muito importante e um convidado muito importante para essa casa, um amigo da nossa casa. Então, se ligue, fique ligado que nós vamos ter uma conversa muito interessante e você que ama a presença de Deus, você que ama a palavra do Senhor, vai ser muito edificado. E hoje nós temos um convidado especial, amigo da nossa casa, nosso amigo Arlindo Souza, do Ministério Convergência de Campinas. Ele está aqui. Arlindo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participar desse momento e com certeza você é um cara experiente, é um cara que ama a presença de Deus, ama a igreja, é plantador de igreja, é pastor de igreja há muito tempo e nós vamos conversar hoje sobre um assunto importante, tanto para a nossa casa e eu tenho certeza que para a casa de vocês também, Sim. sobre a presença de Deus. Então, Arlindo, conta um pouco sobre você, quem você é, de onde você veio, um pouco da sua jornada e como a presença de Deus está presente na sua vida, sua jornada cristã. Sim. Cara, prazer estar aqui com vocês. Grato a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo aqui em Florianópolis e grato também de poder cooperar de alguma forma com isso, estar junto, ter comunhão, compartilhar a palavra, ver tanta coisa que o coração está batendo no mesmo ritmo. Sim. Aí. E, cara, falando um pouco sobre mim, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, cresci no bairro do Andaraí, lá no Rio, e não venho de uma família cristã, evangélica, assim, minha família era bem eclética, religiosamente. Em termos religiosos, o pessoal era bem, né, não tinha muita barreira, assim, ia abraçando o que aparecesse. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação a, cara, o que é essa vida? Eu ficava pensando, criança, ficava assim, cara, o que será que acontece? O que tem além disso tudo que eu tô vendo? E ao mesmo tempo que havia uma grande curiosidade, também tinha um certo medo, né? Então tem gente que já desde cedo quer ter experiências sobrenaturais e coisas do tipo. Eu não queria nada disso. Eu não queria nem as coisas ruins, né? Que não queria com certeza ver qualquer demônio ou algo do tipo. Eu acho que ninguém quer ver isso. Mas eu também não queria ver nem nada de bom. Para mim era meio que assim, Deus, ó, se o senhor puder me comunicar aí de algum jeito, eu tinha uma... Antes de converter, eu tinha uma espiritualidade muito sensacionista. Pelo menos era um desejo que fosse assim. E, cara, o que aconteceu? Com essa curiosidade toda, com os medos que tinha, a incerteza do que ia acontecer depois, eu, por curiosidade, eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo da escola, a gente voltando da escola e tal, e aí entrou nesse assunto da Bíblia, e sei lá, com 11, 12, 13 anos, não lembro exatamente. E aí eu lembro que esse amigo, que era alguém que frequentava a igreja, que estava sempre, que a família dele ia também, ele falou um negócio que me marcou. Ele falou assim, ó, se você for ler a Bíblia, você precisa pedir a Deus para que Ele te dê revelação. Cara, eu guardei esse negócio e aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu cheguei em casa aí de madrugada, todo mundo já tinha ido dormir e tal. Peguei uma Bíblia que tinha lá, que ninguém nunca lia. Tava lá. Ela tava lá e tal. De vez em quando eu tinha curiosidade de alguma coisa, eu ouvia falar de algo, eu pegava, procurava. Aí nesse dia eu peguei e aí eu comecei a fazer isso. Comecei a orar pedindo a Deus, me dá a revelação da Bíblia aqui, eu não entendo.
E comecei a ler, assim, e confesso que a princípio não parecia que estava fazendo muito efeito essa oração, não. Eu tava lendo, mas continuava sem entender muita coisa. Eu lia lá, Abraão, né, tá andando com Deus, tem uma aliança com Deus, aí daqui a pouco o cara mente, aí eu ficava, ué, pode? Pode mentir, não pode? Como é que é isso? Que história é essa? Cara, isso se estendeu por muitos anos. É uma parte um tanto quanto inusitada da minha conversão, que é o fato de que eu li a Bíblia por pelo menos uns 7 anos sozinho, sem contato com qualquer, com igreja, com qualquer pessoa tipo, evangélica para me orientar, para falar alguma coisa. E por um lado, teve algo bom disso daí, porque eu encarei a palavra com muita seriedade dentro daquilo que eu estava lendo, mas uma das coisas que isso daí acabou causando foi, ao ler a Bíblia, fui lendo o Antigo Testamento e tal, eu pulei Levítico, tá? Eu acho que quase todo mundo pula. Eu concluí que assim, cara, isso daqui não... Isso aqui não faz sentido. Eu acho que não é para mim, não. Aí fui lendo outras coisas. Eu ali, né, aquele adolescente meio depressivo, eu li Eclesiastes, eu falei, esse cara aqui entende, hein? Esse cara aqui precisa de tratamento, cara. Não, na verdade eu me identifiquei com ele. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei no Novo Testamento, que eu li o Sermão do Monte, eu estava, de alguma forma, procurando na Bíblia uma orientação para saber como que eu devo viver para não ir para o inferno. Quando eu li o Sermão do Monte, eu concluí assim, é isso aqui, cara. Eu tenho que viver esse negócio. Eu tenho que andar assim e tal. Só que aí eu fui tentar e cadê que eu conseguia? Viver o Sermão do Monte. Não conseguia, não tinha ideia, mas eu comecei a ver, na verdade a experiência foi aquela experiência que Paulo vai descrever do pecado, por meio da lei se demonstrando mais maligno ainda, que eu estou vendo ali a orientação da palavra de Deus e o meu coração está querendo ir pro rumo oposto. E, cara, fiquei nessas crises e tal, aconteceram várias coisas, mas algumas experiências específicas, uma mais do que outras, me levaram a pensar, a ter uma ideia sobre a presença de Deus, que foi... Cara, num dia, no meio dessa crise toda, eu estava andando na rua, tinha saído para andar de skate com os amigos e tal, estava andando na rua e, cara, de repente eu ouvi uma voz falando comigo. Não tinha ninguém do meu lado, mas eu ouvi uma voz falando para eu entrar em uma determinada rua. Isso eu estava ali naquela região da Tijuca, ali no Rio de Janeiro, perto ali da Praça Afonso Pena, aquela parte ali, Largo da Segunda-feira. Cara, eu ouvi uma voz falando para eu entrar numa determinada rua e aí eu, na hora, pensei que talvez era Deus falando comigo. Pensei também que podia ser que eu estava ficando doido, mas entrei na tal da rua, fui até o final dela. Quando eu cheguei no final dela, encontrei com um amigo meu, que era aquele mesmo amigo que tinha falado para eu ler a Bíblia. Que loucura, e pedir revelação. A gente continuava tendo amizade e tal. E tem até hoje, assim, ele é um amigo próximo até hoje. Cara, ele veio falar comigo, falou que tinha voltado para Jesus, estava desviado há alguns anos, e eu não sabia na hora, mas ele, naquele momento que eu estava mais lá para um outro lado ali, né, na hora que eu ouvi a voz falando comigo, ele estava perto dali, numa reunião de oração da igreja. Nessa reunião de oração, depois ele veio me contar isso, ele pediu oração por mim, falando, olha, tem um amigo meu, eu acho que ele tem coração aberto para ouvir o evangelho, queria que a gente orasse por ele. Cara, ele orou por mim, Deus falou comigo. Então, por mais que na hora que eu ouvi essa voz e que eu entrei naquela rua, cara, eu não senti nenhum arrepio. Sim. Eu não tive nada interiormente a não ser
a experiência de ouvir uma voz de alguém falando comigo como se a pessoa estivesse do meu lado. Mas isso me deu uma clareza muito grande da realidade da presença de Deus, independente do que eu estou sentindo, de qual está sendo o meu estado emocional, e principalmente interagindo com e reagindo àquilo que a gente faz. Sim. Então, assim, mesmo se eu não estou sentindo Deus, Deus está ouvindo minhas orações. Amém. Quando ele falou ali, ele orou junto com o pessoal por mim, ele não falou que teve qualquer experiência extraordinária. Sim, e tal. super Foi teórica, negócio. Foi um negócio normal ali, uma reunião de oração do dia a dia da igreja e tal. E ele chegou, falou de um amigo, orou. Então, esse amigo meu hoje é o diretor do CPP lá em Montemor, lá do curso de preparação profética, o Felipe. E cara, muita coisa que foi acontecendo foi me dando essa percepção, olha, Deus está presente, Deus está ouvindo as nossas orações e eu posso experimentar a presença dele. Uhum. Mas o fato de eu não experimentar não torna a presença de Deus menos real. Sim. Né? E isso daí foi uma coisa assim bem marcante para mim, né? Eu não queria ter experiência nenhuma, né? Eu tinha medo de um monte de coisa e, na verdade, Deus me conduziu a esse lugar, não só com essa, mas com outras experiências também. Então, isso daí me deu essa ideia, assim, né? Cara, a gente precisa de fato crer que Deus está presente. Sim. E agir em confiança nisso, né? Sim, sim. Tem algumas perguntas aqui e elas podem direcionar a nossa conversa, nós podemos mudar elas também. Hoje, em tempos que nós temos muitas informações, cara, né? Informações teológicas, informações de todos os aspectos, informações de inteligência artificial, né? Como cultivar uma teologia que forma afetos e não apenas conceitos, né? Sim. Quando nós falamos da presença de Deus, nós precisamos aprender e entender que a presença de Deus, ela gera em nós afetos, né? Os nossos afetos. Quando nós estamos na presença de Deus, como você falou, pode ser que você não tenha um grande sentimento emocional, mas aquilo gerou no seu coração um afeto por Deus, né? Sim, e como nesse momento de muita informação teológica e como que esses afetos podem ser ordenados nos dias de hoje na igreja local? Uhum. Cara, uma coisa que eu acho que é um desafio grande pra gente hoje, ainda mais que a gente está nesse momento, como é sempre comum na história, né? Você tem transições geracionais, né? Uhum. Então você tem a galera hoje da geração Z na idade adulta, né? E o pessoal que é millennial e gerações passadas já estão mais velhos e tal, então você tem ali uma necessidade de reconhecimento daqueles indivíduos como pessoas que estão no mundo adulto, estão trazendo contribuições para a vida, mas a gente tem pessoas mais novas que estão cada vez mais entrando num ambiente que cara, elas são bombardeadas com tudo isso, com esse tanto de informação e tal. E uma coisa que eu percebo algo que a gente tem necessidade para todas as gerações é reflexão. Sim. Então hoje a gente tem acesso muito fácil à informação, mas essa informação ela não necessariamente está sendo metabolizada quando ela está sendo absorvida. Uhum. Então o que eu penso cara, a gente tem que ter mais tempo. Existem práticas que são práticas milenares aí de espiritualidade, como solitude, meditação, que são coisas que nos obrigam a diminuir o ritmo. E eu lembro que assim, uma coisa muito presente quando eu era criança era o tédio, né? Sim. Você tinha que lidar com o tédio. Por quê? Porque não tem nada na televisão agora. Porque não tem, sei lá, os pais não estão deixando fazer determinada atividade. E aí você tinha que lidar com o fato de que, ou eu vou parar aqui e eu vou pensar,
ou eu vou ter que criar alguma atividade que vai exigir da minha criatividade mesmo. Sim. Eu vou ter que chegar em alguma coisa que vai me exigir. Cara, hoje, cada vez menos a gente tem esse tempo de reflexão. Por mais que antes era um tempo meio que forçado, você ia ficar numa fila, você não tinha opção a não ser, cara, ficar ali com seus pensamentos ou observar o que tinha ao seu redor. Só que é exatamente nesse ponto que muita coisa vai sendo formada na nossa mente, consolidada, e a gente consegue absorver e digerir. Se a gente não tem isso daí, e eu acho que todos nós corremos esse risco constantemente, porque a gente pode ficar constantemente debaixo de estímulo, toda hora tá vendo um vídeo, tá olhando rede social, tá mandando mensagem para alguém, tá recebendo mensagem de alguém, e aí a gente fica sem esse espaço. É óbvio, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas uma coisa que eu acho que é bem urgente é cultivar esse espaço de ócio, sabe? De ter um vazio ali, nem que seja alguns minutos por dia, que você vai falar, cara, eu vou sentar aqui e eu não vou pegar o celular, eu não vou pegar, às vezes assim, nem um livro, nem... Por quê? Porque às vezes a coisa se torna só uma distração. Sim. É só mais uma distração dentre as várias, né? Sim. E eu acho que para cultivar os nossos afetos, a gente precisa ter profundidade na abstração dos nossos pensamentos, assim. Você não vai chegar a uma conclusão real tentando funcionar igual um computador, né? Sim. Processar as coisas rápido e já colocar Exatamente. aquilo ali em prática. E eu acho que esse ponto importante de nós nos tornarmos seres cada vez mais reflexivos, com certeza você vai concordar comigo, que o grande ponto é esse lugar de ócio e de quietude, ele precisa para o cristão ter um lugar específico. E eu acho que aí que entra o melhor lugar para nós estarmos realmente buscar estar na presença de Deus. E essa questão da presença de Deus, esse conceito, ele é muito, eu acho que muitas vezes ele é muito desgastado, mas o que significa estar na presença de Deus, né? Sim. Essas práticas, né? Então, se tu tiver algumas dicas de... você falou realmente a importância do que é estar na presença de Deus, estar consciente, né? Sim. Você falou que ouviu uma voz e sabia que aquela voz poderia ser de Deus, consciente da presença de Deus, mas a vida corrida, ela nos leva a não viver o ócio, né? E nós precisamos viver o ócio. Então, fala como você consegue discipular, ensinar as pessoas a viver na presença de Deus como uma ferramenta de fazer do ócio algo belo. Cara, e algo o que eu diria é que, assim, talvez uma primeira necessidade que a gente tem e eu acho que essa sempre é a primeira necessidade, é o Evangelho. Porque a gente pode facilmente transformar as práticas das disciplinas espirituais em algo que tem a ver com uma performance que nós estamos tentando buscar. Como se isso daí fosse ganhar o favor de Deus, o amor dele ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a primeira coisa para mim a gente precisa partir de um lugar de segurança de que nós buscamos a Deus porque Ele nos buscou. Então, na realidade, não é que eu estou orando, meditando, tendo tempo de solitude ou qualquer outra prática como essa, porque eu estou querendo convencer Deus a me recompensar com a sua presença. Não. Sim. Eu estou fazendo essas coisas não é porque eu quero convencer Deus, mas é porque eu quero me deixar ser convencido por Deus. E o primeiro argumento dele é o Evangelho. O primeiro argumento dele ele enviou seu filho para morrer por mim. Então, eu preciso saber, cara, Deus está ao meu favor. Deus está vindo na minha direção. Só que, às vezes, o que essas práticas vão trazer para mim é uma percepção
e um tirar dessa cegueira que faz com que eu não preste atenção no fato de que Sim. Deus é um Deus que está se revelando a mim. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa seria, você tem que ter consciência do Evangelho para que você não transforme essas práticas em mais uma lei, mais um peso, mais um negócio que você vai acrescentar dentro dessa mentalidade de, cara, performance e resultado. Então, eu preciso saber isso, assim, cara, vou ter tempo de oração, de meditação, de silêncio, nem sempre vai ser um negócio agradável, nem sempre vai ser uma experiência Sim. transcendente, nem sempre vai ser. E eu preciso estar firme de que quando não acontecer essas coisas, isso não está deixando de acontecer porque Deus de alguma forma está contra mim ou está decepcionado comigo. É impossível Deus se decepcionar comigo, porque só Deus sabe o quanto eu sou pecador. Então, para Deus se decepcionar comigo, eu precisaria ter a capacidade de fazer alguma coisa que surpreende Ele. Seria impossível. Não dá, porque no caso Ele é Deus, então você não vai fazer um negócio que Deus vai falar assim... Meu Deus, o cara foi tão... Não esperava isso? Isso você de foi muito onde criativo. Ele tirou esse negócio? Você foi muito criativo dessa vez. Não vai acontecer isso. Então, para mim, eu acho que esse ponto do Evangelho é o mais fundamental. E a outra coisa cara, assuma práticas simples que te levem para esse lugar. Sim. Eu acho que a gente acaba desprezando o poder de coisas. A gente quer um negócio tão grande que a pessoa despreza o que pode acontecer se ela separar 5 minutos por dia para ficar em silêncio diante de Deus, para lembrar do Evangelho, para se conscientizar dessa presença e o quanto que isso daí pode começar a tocar o dia dela, mudar a vida dela, e talvez isso pode posteriormente se estender, né? Sim. Cara, tem muita coisa que eu não poderia falar aqui, mas uma das coisas que seguindo o nosso raciocínio, essas práticas são práticas que estão ligadas à nossa individualidade, à nossa construção da nossa própria espiritualidade. Mas quando nós falamos de presença relacional, de presença da habitação de Deus, nós de maneira nenhuma podemos esquecer ou deixar isso de lado, a importância de como isso impacta e como isso se relaciona com a vida da igreja. Sim, né? sim. Porque isso é muito claro. Uma igreja que não tem a sua vida individual com a presença de Deus, ela não será uma igreja que de alguma forma será equipada para receber a habitação de Deus. Essa consciência coletiva. Sim, né? sim. Como você consegue pensar assim de como essa transição da espiritualidade individual chega na comunidade e como é uma comunidade que realmente entende e tem consciência da presença de Deus? Isso é um assunto muito central para a gente fala no Convergência que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Isso no fim, é uma outra forma de articular uma ideia que foi falada por várias outras pessoas. Então, quando por exemplo, o Catecismo de Westminster vai falar que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, é exatamente a mesma coisa que a gente está querendo comunicar. Sim. A gente só está colocando numa linguagem, assim como o John Piper vai fazer, né, de dizer assim, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ele faz o link ali. Sim. Então, o que a gente vai falar é o seguinte, é que existem duas ideias principais sobre a presença de Deus na Escritura. Você tem a presença de Deus no sentido da onipresença e você tem a presença de Deus no sentido da
manifestação dessa presença. Mesmo essa manifestação, a experiência com a presença de Deus, ela também pode ser dividida entre você tem uma experiência subjetiva e uma experiência objetiva. Você pode ir num culto e uma pessoa falar, olha, eu fui muito tocado por Deus, e a outra pessoa falar que, olha, eu só tive sono. Isso Sim. pode muito bem acontecer. Com E isso certeza. vai depender de uma série de fatores, como questões, estado emocional, memória, cara, um monte de coisa que pode afetar isso daí, mas a gente tem também uma outra experiência com a presença, que é a que a gente vai ver nos avivamentos. É uma presença inegável. Sim. É um negócio que não dá para... É uma presença presente. Ninguém vai estar ali no meio e vai falar assim, fulano foram muito tocados, mas eu não senti nada. Não. A coisa, por isso que a gente fala de subjetiva e objetiva. Então, obviamente, o nosso desejo é pela experiência da presença objetiva. Sim. Mas como igreja, a gente precisa cultivar um coração sensível a essa presença subjetiva e propício para a manifestação da presença objetiva. Isso vai envolver muita coisa, porque a gente vai ter que pensar, cara, será que é um ambiente propício para a manifestação da presença de Deus? Um ambiente comunitário, onde as pessoas fofocam, onde as pessoas têm coisas mal resolvidas umas com as outras? Obviamente não. Tem muita coisa que, inclusive no Novo Testamento, que vai falar sobre a ação do Espírito na comunidade, que tem a ver exatamente com os relacionamentos. Então, se a gente quer ter a experiência da presença e cada vez mais ter o nosso coração, o nosso interior alimentado por isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prestar atenção em como a gente está cultivando a nossa vida interior. Então, o que eu estou gastando meu tempo, meus pensamentos, minhas emoções? Se a gente quer ter um ambiente comunitário onde há essa manifestação objetiva da presença, a gente precisa pensar assim, cara, não basta eu pensar na minha santidade individual. Não basta eu olhar e falar assim, não, eu estou correto aqui diante de Deus, e aí meu irmão tá ali, tá fazendo um negócio errado e tal, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso daí é serviço do pastor. Não, eu faço parte do corpo, eu tenho que me responsabilizar por isso de alguma forma. Sim, em algum grau, né? Em algum grau, eu preciso entender que se um membro do corpo sofre, os outros sofrem. Agora, se o corpo vai experimentar da presença, é todo o corpo que vai experimentar. Sim. Não sou só eu. Né? Então, enfim, é um assunto Sim. que dá muito pano para manga, mas a ideia é que, cara, eu preciso cultivar o meu coração e eu preciso cultivar um ambiente de relacionamentos que vão receber essa presença. Né? Sim. Cara, ainda no âmbito da igreja, né? Eu queria ouvir de você também sobre o que para você é boa teologia e por que isso importa na prática do cultivo de uma igreja que anseia pela presença de Deus. Sim. Cara, a boa teologia, eu creio que ela tem dois elementos. Um é que ela é bíblica, então ela não coloca outras coisas como sendo o padrão do que vai definir o que é teologicamente correto ou não. E a outra coisa ela é comunitária. Eu acho que esses dois elementos, assim, cara, boa teologia é teologia que é feita a partir da Bíblia e é teologia que é feita nesse diálogo e comunhão entre os irmãos. Por quê? Obviamente, a gente precisa fazer a nossa teologia diante de Deus. A gente precisa ter essa clareza. Mas isso, às vezes, é mais fácil de ser feito do que você fazer a teologia diante dos irmãos. Sim, então, verdade. Eu posso ter uma noção muito clara, assim, olha, Deus, eu preciso honrar Ele com a minha teologia, tá, mas... Ela está bem sistematizada na mente. Mas assim, você está
que adianta você ter uma teologia que não é comunicável? Que adianta você ter uma teologia que não é construída a partir desses múltiplos dons Sim. que manifestam a graça de Deus no corpo? Então, eu penso que, assim, boa teologia, e no fim o que a gente está... A conclusão da coisa é, cara, qual que é o melhor lugar para boa teologia ser cultivada? É na igreja. A academia tem o seu papel, a teologia mais erudita, Sim. né? Ela é importante para o avanço, mas ela inclusive tem a sua própria versão de comunidade. Você vai ver os melhores teólogos que existem hoje, eles não constroem sistemas solitários. Eles têm diálogo, eles têm... Sim. Você vai ver um prefácio, os agradecimentos de um livro de teologia, o cara vai falar de um monte de gente, porque teve o professor que foi importante, teve o cara que foi, às vezes, um assistente ali para ele, teve os próprios alunos que deram dicas, que falaram, isso daqui seria bom você falar assim. Então, boa teologia é teologia que tem a Bíblia como fundamento e o ambiente de comunhão do corpo de Cristo como o seu habitat natural. Sim. Eu diria Sim. isso daí. Eu tenho um conceito, uma vez eu estava lendo, escrevendo sobre isso, uma vez uma pessoa perguntou, pastor, qual é a boa teologia? O que é uma boa teologia? E essa frase ela surgiu na minha mente e depois eu tentei destrinchar ela. E o conceito era basicamente assim: a teologia boa é aquela que Deus está no lugar de Deus, que é um trono soberano, reinando todas as coisas, e o homem está no seu lugar, como criado à imagem e semelhança de Deus, que é um ser completamente independente da graça de Deus. Então, se a sua teologia ela abarca essas duas realidades, sim, a grande chance da sua teologia ser uma teologia saudável e bíblica é muito grande. Né? Claro que existe muita coisa entre esses dois pontos, mas resumindo numa frase se Deus é o centro e ele está exaltado, o homem é aquele que depende e está completamente limitado diante de Deus, a chance dessa teologia é muito grande. Sim. Até no cultivo do lugar da presença de Deus, porque se o homem acha que ele pode ser algo, ele não está atraindo o lugar, porque ele já está na presença. É Deus que precisa habitar. Com certeza. Eu acho que esse é um conceito que eu realmente uma vez aprendi e guardo isso muito. Eu gosto muito, você deve conhecer, porque você curte o assunto de cosmovisão, mas tem a definição do David Naugli, que ele fala assim que ele conseguiu resumir o que é a fé cristã de um jeito que eu não vi nenhum outro autor. Ele falou que a fé cristã ela é um teísmo trinitário canônico. Sim. Então, assim, três palavras. Encapsulou tudo. Sim, ele colocou tudo em 3 palavras, porque você tem a crença em Deus. Sim. E é uma crença absoluta. E é uma crença em um Deus transcendente e imanente. Trinitário, ou seja, é a crença em um Deus que ele não só... Ele é comunidade. Sim. Então, assim, ele é comunhão eterna. Não é um Deus solitário, não é um Deus que a parte relacional é um acréscimo posterior. Sim. Mas está na própria natureza de quem ele é. Né? E aí você tem o canônico, por quê? Porque não adianta nada você afirmar isso tudo se você não disser o seguinte, mas o fundamento, a base, o lugar de onde eu extraio tudo aquilo que vai formar o meu pensamento são as Escrituras. Sim. De capa a capa. É dali que sai tudo. Não tem nada além daquilo para eu acrescentar, não tem nada aquém daquilo que eu posso omitir. É o que está ali e é onde você vai encontrar esse Deus triuno, é onde você vai encontrar esse Deus transcendente, criador de todas as coisas. Então, eu gostei muito dessa definição. Eu falei, cara, que genial. Assim. Eu já li alguns livros do David Nagel, mas nunca me deparei com essa expressão. Cara, muito poderosa. Eu achei genial. Surreal, mano. Poderosa. Cara, como despertar isso numa comunidade?
né? Nós somos pastores aqui, né? Sim, A sim. gente tem o desejo que as pessoas tenham experiência, que elas tenham uma boa teologia, que elas cultivem. Mas você acha que somente pregar sobre isso funciona? Você acha que somente aconselhamentos funcionam? O que você acha que ouçam todas as coisas junto? O que você acha que é uma boa maneira de nós ajudar a igreja a compreender essas realidades? Sim, sim. Cara, eu penso que assim, uma coisa que eu tenho refletido pessoalmente, né? Eu peguei para reler algumas coisas, até do próprio John Piper, e aí, enquanto eu estava lendo um livro dele, que é aquele Quando Eu Não Desejo Deus, né? Ele vai falar sobre... Ele fala da teoria dele, que é a ideia de que Deus é mais glorificado quando a gente está mais satisfeito nele. Só que ele vai tocar nesse ponto. Tá, mas e quando eu não estou satisfeito? E quando eu não estou desejando Deus? E enquanto eu estava lendo, eu lembrei de uma frase do Robert Murray McCheyne, que ele fala que o que a minha... Ele fala o que é... Como é que é? O que o meu povo mais precisa é a minha santidade pessoal. O Robert Murray McCheyne fala isso. E aí eu pensei assim, cara, o que a igreja mais precisa de mim é que eu encontre alegria na presença de Deus. Sim. Então isso daí é assim, às vezes é uma tentação pastoral muito grande você querer salvar a igreja, ajudar a igreja em detrimento de si mesmo. Isso é um perigo muito grande, que é o cara que ele quer ali, suar, se matar, ele mesmo tá se perdendo. A gente vê tanta gente, cara, a pessoa perde saúde, perde relacionamentos, perde família, perde um monte de coisa porque ela tá super focada em fazer o trabalho dar certo e não dá atenção para ela mesma experimentar. Então, o que eu diria é, a primeira coisa, todas essas coisas vão ajudar. Cara, pregação é muito importante, que na pregação você conduza as pessoas não só a ter o conceito, mas a entender que isso daí é algo que é palpável, que pode fazer parte da vida dela. A gente pode falar sobre aconselhamento, a gente pode falar sobre discipulado, então o processo de, cara, caminhar junto e tal, ajudar a pessoa, mas o que eu diria hoje, principalmente para pastores que talvez estiverem ouvindo isso, se você quer que a igreja cultive a presença de Deus, cultiva essa presença na sua vida. Você quer que a igreja encontre alegria, satisfação em Deus? Encontre isso na sua vida, busque isso, lide com todos os desafios de administrar o nosso próprio coração, que muitas vezes está indisposto, pode estar ofendido, um monte de coisa, porque se você fizer isso, você está abrindo um caminho pelo qual as pessoas podem percorrer também, mesmo que elas não saibam que é isso que está acontecendo. Sim. Muitas vezes o que é transmitido não é o que a gente... Eu lembro de um exemplo que uns amigos usavam muito, que era assim, se você tiver com catapora, né, não adianta você chegar para a pessoa e falar de cachumba, porque ela vai pegar o que você tem, não o que você diz. Sim. Então assim, em alguma medida, cara, a igreja vai pegar aquilo que é transmitido do nosso coração para os irmãos. E às vezes a gente pode negligenciar isso. Sim. Né? E querer fazer o trabalho muito certinho, mas é mais importante que a gente viva uma vida, como o autor de Hebreus vai dizer, né? Digna de ser imitada, né? Sim, então, exatamente. Cara, nós já vamos caminhando por fim, mas uma das coisas que você daria
Você vai fazer, você tem quantos anos? 40? Você tem? Vai fazer 40? 39. 39. Fazer 40 ano que vem. Se você tivesse um conselho para dar para o Arlindo há 10 anos atrás, a respeito de como o Arlindo precisaria cultivar e quais seriam as práticas que ele faria hoje para construir um lugar para que Deus habite tanto na sua vida e na comunidade que o Arlindo participa? Sim. De quantos anos atrás? 10 anos. 10 anos atrás? Tá. Se não fosse nessa área de construir esse lugar e tal, eu falaria assim, compra Bitcoin. Mas... compra Bitcoin. Assim, olha, tá até caro, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas, cara, sobre assim, como cultivar esse lugar, o que eu diria para mim? Eu diria isso que eu acabei de dizer aqui, cara, se preocupe muito mais em cultivar o tipo de vida que você deseja para a igreja local. Porque é fácil a gente se perder nas demandas e nas exigências e nas preocupações, e aí quando você vai perceber, você fala assim, cara, eu poderia ter gastado mais tempo, mais energia mental até em viver esse tipo de vida, e eu creio que isso daí teria um impacto muito maior, né? Às vezes a gente dá umas voltas assim, né? Você acaba dando a volta ao mundo para chegar no mesmo lugar. Sim. E eu penso que isso daí é uma coisa que não só eu teria atentado mais para isso, mas eu teria também transmitido mais isso para as pessoas ao meu redor, porque eu vejo que assim tem muita gente que, cara, com zelo, com o coração no lugar correto, acaba deixando de lado coisa que é importante. É a ideia quando a instrução que você recebe lá no avião, né? A máscara vai cair, coloca em você primeiro, né? Tem muitos pastores, e com certeza eu fui culpado desse erro inúmeras vezes, que eles estão com tanto zelo e cuidado pelas pessoas que eles acabam faltando em zelo e cuidado consigo mesmo. Sim. Né? Então seria esse o meu conselho, fora comprar Bitcoin. Cara, Arlindo, mano, muito obrigado, cara. Obrigado, mano. Obrigado por participar do episódio dessa conferência. É um prazer receber você aqui. As portas da nossa casa estão sempre abertas para você. Então, se essa conversa abençoou você, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar um clique lá, curta, compartilhe. E eu tenho certeza que essa conversa aqui com um pastor experiente sobre o que é a presença de Deus e como isso se dá na nossa igreja, na igreja brasileira, e com certeza essa mensagem precisa ser propagada pelos 4 cantos desse país. Então, esperamos você no próximo episódio do F-Hop Podcast.